E agora vamos para o nosso assunto principal do dia, porque nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do Brasil, ou cerca de 17,5% de seu território, queimou pelo menos uma vez. É quase toda a região Nordeste. Os dados são do mapeamento feito pelo projeto MAP Biomas, lançado ontem, e fazem parte da 5ª coleção anual de mapas de cobertura e uso do solo do Brasil. E quem nos explica mais sobre esse assunto é a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar. E também participa desse bate-papo com a gente, a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Excelente tarde para você, Anne. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Obrigada, boa tarde a todos. Lívia, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Confere se o seu microfone não está desligado, Lívia. Está desligado. Acho que a nossa produção aí ficou brava agora comigo. Normal, faz parte do novo normal, tá tudo certo. Mas eu sei. Bom, mas eu ia dizendo que o prazer é meu em participar aqui do Tom Maior. Boa tarde para você aí no estúdio e a toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. E agradecer também a Anne, que veio conversar conosco, né, desse tema, um tema duro, né, Anne, né, Letícia, para a gente olhar e sob uma perspectiva de construção de pontes, né, Letícia, como você mesma disse, como a gente pode ser solução aí nesse contexto que afeta todos nós, inevitavelmente. É isso aí. Exatamente, Lívia, bom tê-la conosco. E Anne, vamos começar esse bate-papo desse assunto tão importante, tão sério. E eu queria que você explicasse como foi feito esse levantamento e quem elaborou. Então, esse levantamento é uma coisa que a gente tem esperado há muito tempo, né? Porque é um levantamento que é baseado em imagens de satélite e está tendo um retorno, é isso mesmo? Pode continuar que o pessoal vai tentar restabelecer a nossa comunicação, porque teve uma falha ali, mas já está estabilizado. Tá ótimo. Então, só para voltar aqui explicando para vocês como é que a gente fez esse levantamento, né? Nós aproveitamos a disponibilidade de todas as imagens de satélite, do satélite Landsat, que tem um acervo de 30 anos de dados, né, de imagens, e essas imagens são capturadas a cada 15 dias. Então, nós, para mapear fogo, na realidade, não parece uma coisa simples, mas na realidade não é tão simples, porque o fogo, ele é um fenômeno efêmero, né? Ele desaparece. Então, a cicatriz do fogo nas imagens de satélite, elas desaparecem com o tempo. Dependendo do que é queimado, desaparece mais rápido, né? Por exemplo, no Cerrado, uma área que foi queimada, a cicatriz dessa área queimada pode desaparecer muito rápido, até em semanas, em meses você não vai ter mais essa cicatriz. Então, em 15 dias você pode perder uma cicatriz de fogo. Então, para a gente fazer esse levantamento para todo o território brasileiro, foi fundamental que a gente usasse toda a informação de satélite disponível, né? Para cada um desses a cada 15 dias, para todo pedacinho, todos os pixels, que a gente chama pixels, né? Que cobrem o Brasil. Então, foi um trabalho que a gente usou inteligência artificial para detectar essas manchas de queimadas, né? Em todos os tipos de bioma, todos os tipos de cobertura vegetal nativa e todos os tipos de uso da terra. Letícia, deixa eu perguntar para a Anne uma questão. Anne, fala para nós os efeitos dessas queimadas, porque eu imagino que deve ter sido um trabalho denso de olhar
tanta imagem, fazer comparativos, estabelecer relação de causa e efeito, consequência, né? Conta para nós quais os efeitos disso que esse mapa verificou nesses 19 anos, né? Aqui para o Brasil, para nós brasileiros que moramos aqui no território nacional e para o planeta de uma forma geral. E essa informação de área queimada, ela é muito importante, né? Ela é muito importante porque ela dá o tom, mais ou menos, do quanto que a gente está usando fogo para o bem e para o mal, né? A gente sabe que o uso do fogo é uma das principais estratégias produtivas, né? Ou seja, as pessoas que usam fogo para plantar ou às vezes para limpar uma pastagem, né? E isso, dependendo do tipo de manejo, as pessoas pedindo licença, né, para os órgãos ambientais estaduais, isso é possível de ser feito de uma forma legal. E também tem o fogo que é utilizado para controlar, por exemplo, em ambientes que são adaptados ao fogo, como uma parte do cerrado, uma parte do Pantanal, né? Às vezes o fogo é utilizado para reduzir a quantidade de material combustível, porque esses biomas também têm fogo natural, né? Então, mas esse também é um fogo que é um fogo de manejo integrado de fogo, que tem que também ser pedido licença para poder usar esse fogo. Então, fora esse fogo que a gente diz que é um fogo que ele vamos dizer, do bem, controlado, etc., né? Tem todo o fogo que é ilegal, o fogo que entra nas florestas e acaba degradando essas áreas de floresta, né? Principalmente na Amazônia, que é um bioma que não é adaptado ao fogo. Então, isso tudo, né? O fogo do mal, né? Ele acaba causando impactos muito significativos, tanto para a biodiversidade, quanto para a saúde das pessoas, né? Porque tem muita fumaça, isso tem impacto, e também, né, através do desmatamento, porque o fogo, ele segue o desmatamento, e tem um efeito muito importante, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, que tem um impacto sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas globais. Anne, você mencionou aí um incêndio na Amazônia e eu já quero aproveitar a sua resposta para elaborar minha pergunta, porque nesse ano o número de incêndios registrados na Amazônia já é o mais alto em uma década, né? E no Pantanal, este é o pior ano desde 1998. Com esse levantamento que vocês fizeram, o que pode ajudar e qual que é a forma para criar políticas públicas de combate a essas queimadas ruins, essas que prejudicam o nosso meio ambiente e o nosso bioma? Então, esse levantamento, ele pode auxiliar justamente a gente entender o padrão e a dinâmica do fogo ao longo do tempo, fazer a relação da área queimada, por exemplo, com fenômenos climáticos, justamente para poder auxiliar a tomada de decisão. Então, por exemplo, esse ano, nós sabíamos que poderia ter um evento climático extremo que atingiria a região do Pantanal, né? Uma vez sabendo disso, o que precisaria ter sido feito, né? Precisaria ter sido feito talvez um manejo integrado do fogo antes, né, em algumas unidades de conservação, ou seja, uma queima controlada e manejada antes da estação seca para poder reduzir o material combustível dessas áreas. Teria que ter sido feita uma campanha de educação, né, sobre a questão climática, dizendo que esse ano ia ser muito seco, para as pessoas não colocarem fogo, se colocarem fogo, colocarem no outro período, enfim. Então, tem todo um processo educativo que poderia ter sido feito, né, em um bioma como o Pantanal, que onde é um palheiro, basicamente, né, se acende um fogo, ele não tem como controlar mesmo, né, é muito difícil. Então, esses exemplos, né, que a gente aprende com o passado, ou seja, essa base de dados, ela pode auxiliar a gente a entender como que o fogo tem se comportado, qual a sua relação com as principais variáveis climáticas, né, e, enfim, para a gente poder evitar futuras catástrofes.
Anne, acho que você acabou entrando um pouco no assunto que eu queria te perguntar, quando você falou do fogo do bem e o fogo do mal, né? Porque a minha dúvida é essa, sim. Nós aqui, cidadãos, estamos nas nossas casas, desenvolvendo os nossos trabalhos, nas empresas, nos órgãos públicos, a gente não raciocina muito em cima disso, parece que não faz parte da nossa rotina, né? Esse tema, lembrar disso, como seria a água, por exemplo, né? Mas aí a minha pergunta para você é assim, quando eu faço uma refeição na minha casa com arroz, feijão, carne, legumes, até que ponto esse aspecto do fogo está influenciando ali aquele prato chegar na minha mesa daquele jeito, né? Você bem falou aí que tem situações que são autorizadas, que são legais, previstas, consideradas como úteis e outras já não, né? Então, como olhar para isso, nós cidadãos, como a gente tem uma postura aqui no Tom Maior, né, Letícia? A gente sempre fala assim, como sermos solução nessas questões que permeiam, né, a nossa vida. Então, como a gente agir, sermos propositivos nesse quesito da questão do fogo, né, dentro das nossas casas? Eu acho que você traz uma coisa muito importante, que é o papel da sociedade, né, nessa questão ambiental. Né? E o fogo é uma questão chave dentro da questão ambiental. Né? Então, de fato, o fogo no Brasil, ele existe por uma questão produtiva, né? Então, a grande parte das áreas que são desmatadas no Brasil, elas são usadas, por exemplo, para a criação de gado, né? Ou seja, a carne que a gente compra, ela tem um traço, né, daquela floresta que foi desmatada, daquele campo que foi desmatado, daquele cerrado que foi desmatado. Então, tem um traço, a não ser, né, a carne talvez de algumas regiões do Pampa, do Pantanal, que são onde o gado ele é criado em vegetação nativa, em pasto nativo. Nós também temos uma série de leis ambientais, como, por exemplo, o Código Florestal, que diz que se um produtor, né, dependendo de onde está localizada a propriedade dele, por exemplo, se for na Amazônia, ele pode desmatar até 20% da sua área para questões produtivas. Né? Então, no caso dele desmatar até 20%, ele poderia legalmente, né, pedir uma licença para fazer isso, desmatar, queimar essa área. Então, legalmente, ele pode fazer isso. Né? Então, qual é o nosso papel nisso? O nosso papel como sociedade é realmente refletir sobre o que a gente está comendo, de onde vem a comida que a gente está comendo, né? Se a carne que a gente está comendo, ela vem de um produtor que tem todas as suas, vamos dizer, que cumpre a legislação ambiental, né? Isso é uma coisa fundamental. Então, a pressão da sociedade, né, sobre o consumo das coisas que causam impacto ambiental, ela é fundamental para que realmente a gente tenha um engajamento, por exemplo, das empresas, né, que fazem esse meio de campo aí entre o produtor e o consumidor. Anne, você trouxe para a gente o papel aí de instituições como o IPAM, para políticas públicas de combate a queimadas, trouxe também agora para a gente o papel da sociedade e agora eu quero saber o papel do governo. Recentemente, mesmo com o aumento do desmatamento e dos incêndios, o governo federal cortou os orçamentos do IBAMA e do ICMBio em 2021. Como você avalia esse tipo de medida e quais são as ações que o governo precisa tomar para amenizar todo esse impacto causado pelas queimadas no futuro? Olha, a governança ambiental, ela é fundamental, de fato, para que a gente não tenha um impacto na nossa economia, né? E quando eu falo de governança ambiental, eu não falo somente do governo federal, eu falo dos governos estaduais, dos governos municipais, né? Porque todos têm um papel na gestão ambiental. Entretanto, o governo federal, ele tem um papel, vamos dizer assim, inibidor
ou estimulador, né? Então, não adianta os governos estaduais, né, que hoje fazem grande parte da gestão ambiental, ou seja, eles dão o licenciamento, né, eles fazem uma fiscalização, não adianta os governos estaduais trabalharem numa perspectiva, né, de tentarem organizar ali ou ter uma governança sobre as práticas que levam à degradação do meio ambiente, se o governo federal se posiciona de uma forma que parece que não está ligando muito, né, para o que está acontecendo com o meio ambiente. Então, a questão de cortar, não somente a fala, né, porque a fala ela dá um sinal, mas a questão também de cortar, por exemplo, atacar as multas, né, ou seja, a questão de reduzir o recurso que vai para os órgãos fiscalizadores, as agências ambientais, né? O IBAMA, o ICMBio, né? Desarticular essas agências de uma certa forma em que passa toda a estratégia de fiscalização para uma terceira agência, que é, no caso da Amazônia, especificamente, o Exército Brasileiro, né? Além disso, dá um descrédito para a agência que faz o monitoramento dos impactos do desmatamento, no caso, o INPE, né? Reduz o orçamento dessa agência que passa, talvez, a não ter mais monitoramento, por exemplo, do Cerrado nos próximos anos. Então, isso tudo passa uma ideia para a sociedade de que o monitoramento, né, das ações que levam ao meio ambiente estão se degradando de uma certa forma, né? Ou seja, o monitoramento ele não está sendo tão efetivo, não vai mais ser tão efetivo porque né, essas agências elas estão se desidratando de uma certa forma. Então, é um prato cheio para a ilegalidade, né? E isso leva a mais desmatamento e a mais fogo. A gente precisa repensar algumas coisas, né, Anne, e em termos de política pública e tal. Mas foi muito bom seus esclarecimentos. Letícia, eu queria perguntar uma última coisa para a Anne. A pesquisa do MAP Bioma, ela pegou de 2000 a 2019, né? Em 2020, as coisas deram uma reviravolta no planeta Terra, né? Para além dessa pesquisa, diferente aqui desses dados, dessas imagens, você tem informações se essas queimadas, se essa questão do fogo recrudesceu, piorou, ficou mais difícil agora nesse período de pandemia em que a economia sofreu sérios impactos, ou não, ao contrário, respirou mais, tá melhor? Qual a sua avaliação? Se é que a gente pode fazer essa avaliação, porque você disse que o fogo é um dado complicado, né? Ele vai e vem, não é simples mapear isso. Mas existe já assim, um filtro a esse respeito? Existe sim, a gente começou a fazer já o mapeamento de 2020, nós estamos agora, acho que no mês de outubro, mais ou menos, com o mapeamento, mas se a gente pegar somente os dados que são fornecidos pelo INPE, que são os dados de focos de calor, que mostram a área de fogo ativo, que é um pouco diferente dos dados do MAP Biomas, porque os dados do MAP Biomas mostram a área que foi atingida pelo fogo, né? Enquanto que os dados do INPE mostram quantos focos de calor tiveram no Brasil. Então, eles também é um dado muito importante, é um dado que indica vamos dizer, a atividade de fogo no país, e a gente já vê que 2020 teve uma atividade de fogo maior que 2019. Então, o que a gente pode esperar é que quando nós acabarmos o nosso mapeamento de área, a gente vai ter uma maior área queimada em 2020 em comparação a 2019.
Anny, nós já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista e nós estamos falando sobre os últimos 20, os últimos 19 anos. E para o futuro, qual que seria a projeção? Se o Brasil continuar nesse mesmo andamento dos últimos 20 anos, qual vai ser o impacto para o futuro? O que pode acontecer? É uma pergunta talvez um pouco difícil, mas eu queria que você explicasse, assim, no seu ponto de vista, o que poderia acontecer no futuro, aí, nos próximos 20 anos? Olha, nós temos vários caminhos a seguir, né? Com certeza, o caminho dos últimos 2 anos, ele não é um caminho bom para ninguém, né? Ele não é um caminho bom para a sociedade, não é um caminho bom para o Brasil, porque nós não estamos enriquecendo porque a gente está queimando nossas florestas, nossos recursos naturais, a gente não está enriquecendo porque as práticas agrícolas estão sendo feitas de forma rudimentar, né? A gente não está tendo incentivo para as boas práticas na agropecuária. Então, de fato, né, se a gente continuar nesse ritmo dos últimos, pelo menos os últimos 2 anos, no que diz respeito à conversão de vegetação nativa no Brasil, que inclui cerrado, campo, floresta, né, e isso terminando em cinzas, com fogo, né, a gente vai ter um clima local impactado, mais quente, né? A gente vai ter provavelmente mais pessoas sofrendo com doenças respiratórias, como já acontece na Amazônia. A gente pode ter mais áreas mais suscetíveis a fogo recorrente, né? Às vezes impactando linhas de transmissão, por exemplo, de energia. A gente vai ter um custo, por exemplo, no setor aéreo. Então, são vários impactos, né, que a gente pode esperar no futuro. É isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Tom Maior. Anny Alencar, que é diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Muito bom os seus esclarecimentos, falar sobre esse assunto tão importante. A gente abre o espaço sempre porque nós gostamos, como a Lívia falou, de provocar, né, as pessoas a assumir esse protagonismo, essa responsabilidade que todos nós temos com o meio ambiente. Anny, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, aos ouvintes do Tom Maior, e sempre que vocês quiserem alguma informação sobre fogo, coloco à disposição a página do MapBiomas, mapbiomas.org, e o IPAM também, ipam.org.br. Temos muito material sobre fogo no Brasil por lá. Obrigada. Combinado. E olha, adorei a vista aí no fundo da sua janela, viu, Anny? A vista e o barulho, porque e os passarinhos estão aí rondando. Exatamente. Pois é, e para você que quer acessar mais informações sobre esse levantamento feito pelo projeto MapBiomas, que mostra aí 17,5% do Brasil já queimou pelo menos uma vez em 20 anos, você pode acessar lá no nosso sagresonline.com.br. Vamos assumir essa responsabilidade de cuidar do nosso meio ambiente.